E se eu te dissesse que o Máscara quase foi um filme de terror, e não essa comédia icônica que marcou uma geração? A história acompanha Stanley Ipkiss, um simples bancário que tem sua vida transformada ao encontrar uma máscara misteriosa que o transforma em um super-herói completamente caótico e imprevisível. Mas por trás desse clássico existem segredos inacreditáveis, desde a origem sombria dos quadrinhos, passando por improvisos geniais de Jim Carrey que mudaram o filme inteiro, até cenas que quase foram cortadas e referências escondidas que você provavelmente nunca percebeu. Então já se inscreve no canal agora, porque você não vai acreditar em tudo que rolou por trás de um dos filmes mais insanos dos anos 90. I love it! O filme O Máscara nasceu a partir de uma série de quadrinhos da Dark Horse Comics, mas não se engane, o material original estava longe de ser como o filme. Nos quadrinhos, a máscara transformava quem a usasse em uma criatura chamada Big Head, um psicopata assassino que eliminava suas vítimas de forma grotesca, sempre com aquele toque cartunesco, mas extremamente violento. Era uma mistura bizarra de desenho animado com horror explícito. This guy's incorrigible. E o curioso é que o roteiro do filme começou exatamente assim. O diretor Chuck Russell revelou que no início a história seguia essa mesma linha sombria dos quadrinhos. A ideia era manter o tom violento e perturbador, até que algo mudou completamente o destino do projeto. E esse algo tem nome: Jim Carrey. Somebody stop me! Quando Carrey entrou em cena, tudo foi transformado. O roteiro foi reescrito pensando nele, e ao ler a história, o ator teve uma reação quase imediata. Ele disse que sentia que aquele roteiro tinha sido escrito pra ele, e talvez tenha sido isso mesmo. Mas não era só o humor físico dele que combinava com o personagem Stanley Ipkiss, tinha algo ainda mais pessoal nessa conexão. Assim como Stanley, Jim Carrey é simplesmente apaixonado por desenhos animados. Isso acabou moldando completamente a personalidade do Máscara no filme. É por isso que durante o longa, o personagem age como uma verdadeira homenagem aos clássicos da animação. Em uma cena, ele encarna o charme exagerado do Pepe Le Gambá ao tentar conquistar Tina no parque. Em outra, ele faz uma morte dramática digna do Pernalonga. No clube, ao ver Tina, ele reage como um lobo clássico dos desenhos de Tex Avery. E durante a sua primeira transformação, ele toma a forma de um furacão, ao estilo do demônio da Tasmânia, o Taz. Inclusive dá pra ver uma almofada do personagem no sofá durante essa mesma cena. E na cena do apartamento antes da transformação, quando Stanley está assistindo ao desenho com o lobo que nós citamos, dá pra ver na parede do quarto dele dois rostos bem familiares. Patolino e Gaguinho estão lá pendurados como decoração, um pequeno easter egg que reforça ainda mais o quanto o universo do personagem é mergulhado na estética dos desenhos animados. E aqui vai mais um detalhe que parece até inacreditável hoje. Carrey recebeu apenas $450 mil por esse papel. Isso porque o contrato foi assinado antes de Ace Ventura explodir como um sucesso inesperado. Quando esse filme virou um fenômeno, o Máscara automaticamente ganhou ainda mais força para o verão de 1994. E o impacto foi tão grande que antes mesmo da estreia de O Máscara, Jim Carrey já havia fechado um contrato de $7 milhões para estrear Debi Lloyd. Um salto gigantesco, e tudo isso impulsionado por uma escolha que mudou completamente o tom de um filme que poderia ter sido um pesadelo, mas virou um ícone da comédia. Antes de Jim Carrey se tornar o rosto definitivo de O Máscara, a escolha do protagonista passou por um verdadeiro desfile de possibilidades, e algumas delas podem te surpreender. A primeira escolha do estúdio para viver Stanley Ipkiss foi Matthew Broderick, mas curiosamente ele nunca chegou a ser procurado para o papel. Já o diretor Chuck Russell tinha outro nome em mente, Steve Martin. O problema era que o estúdio considerou o cachê dele alto demais. O roteirista Mike Werb queria Rick Moranis como protagonista, mas ele já estava comprometido com o pequeno grande time, Little Giants. O produtor Robert Engelman apostava em Martin Short, que acabou ficando indisponível. Já a Dark Horse Entertainment queria ninguém menos que Keanu Reeves. No way! Mas a New Line Cinema decidiu nem sequer abordá-lo, porque estava determinada a escalar um ator com forte veia cômica, e definitivamente esse cara não era Keanu Reeves. E se a escolha do protagonista já foi cheia de reviravoltas, a escalação de Tina Carlyle também não ficou para trás. Esse foi o primeiro papel da carreira de Cameron Diaz, e acredite, ela precisou fazer 12 testes antes de conquistar o papel, e só conseguiu a vaga 7 dias antes do início das filmagens. Mas havia um detalhe inesperado, ela não sabia cantar, por isso sua voz nas cenas musicais foi dublada por Susan Boyd. Só que a história fica ainda mais curiosa.
Antes de Cameron Diaz entrar em cena, os produtores tinham outro nome forte em mente: What is that supposed to mean? Anna Nicole Smith. A ideia inicial era de que Tina tivesse um visual extremamente voluptuoso, quase como uma versão real da Jessica Rabbit, com a chamada descrevendo a personagem como uma nota 10 perfeita, com curvas de ampulheta. Quando Chuck Russell decidiu apostar em Cameron Diaz, que tinha um perfil mais esguio, houve até uma tentativa de adaptar o visual da personagem com figurinos mais justos, que destacavam suas curvas. Mas no fim, a escolha se manteve exatamente como ela era, natural, carismática e completamente inesquecível. E tem mais detalhes de bastidores que mostram como o Máscara se transformou nesse fenômeno tão único, e mais uma vez, tudo gira em torno de Jim Carrey. Um dos elementos mais icônicos do personagem, que é aquele sorriso com dentes gigantes, quase foi bem menos presente no filme. A ideia original era usar prótese apenas em cenas sem fala, já que ela dificultava muito a dicção. I think he wants to communicate. Mas Jim Carrey, sendo Jim Carrey, foi além. Ele simplesmente aprendeu a falar usando os dentes. As a matter of fact, I do, Cubby. E isso deixou o personagem ainda mais exagerado, mais estranho e muito mais memorável. It's exactly 2 seconds before I honk your nose and pull your underwear over your head. Só que essa transformação não era nada simples. A maquiagem completa do Máscara levava cerca de 4 horas para ficar pronta. Um processo longo, detalhado e essencial para dar vida àquele visual completamente fora da realidade. E aqui vai outro detalhe que pouca gente imagina. A presença de Jim Carrey não só moldou o tom do filme, ela também economizou muito dinheiro. O diretor Chuck Russell revelou que depois que Jim Carrey entrou no projeto, uma boa parte do orçamento de efeitos especiais simplesmente deixou de ser necessária. Isso porque os movimentos corporais dele eram tão elásticos, tão cartunescos, que não precisavam de nenhum reforço digital. Aquilo que parece efeito especial, muitas vezes era o próprio Jim Carrey em ação. E todas as cenas do banco envolvendo Stanley Ipkiss, ou seja, sem a presença do Máscara, foram filmadas em apenas um único dia. E foram filmadas também na ordem cronológica em que aparece no filme, algo raro em produções desse porte, que geralmente filmam tudo fora da sequência. E quanto mais a gente mergulha nos bastidores de Máscara, mais fica claro como o filme foi se reinventando, e até mesmo nos seus personagens. Para começar, o principal vilão do longa, Dorian Tyrell, simplesmente não existe nos quadrinhos originais. Ele foi criado especialmente para o filme com a ideia de funcionar como um espelho sombrio de Stanley Ipkiss, alguém que também seria corrompido pelo poder da máscara, mas de uma forma mais clássica, dentro da narrativa cinematográfica. E não foi só ele que nasceu do zero. A Tina Carlisle também não fazia parte dos quadrinhos. No material original, Stanley tinha uma namorada chamada Kathy. Tina foi criada como uma substituição mais alinhada ao tom do filme, e essencial para o romance que a gente vê na tela. Na cena em que a bola de golfe é arrebatida diretamente da boca de Dorian, que executa o movimento perfeito, é na verdade um golfista profissional. Mas o grito de dor que a gente ouve, aquilo é 100% real. Foi a reação genuína do ator Peter Green no momento da gravação. E se tem uma coisa que faz o Máscara ser tão inesquecível, são aqueles pequenos momentos que parecem simples, mas carregam uma criatividade absurda por trás. Hold on to your lug nuts. It's time for an overhaul. Repare nisso, depois que o Máscara faz uma visita nada amigável à oficina, a placa do lugar muda sutilmente. Antes, ela dizia Ripley's Auto Finishing, mas com pedaços quebrados passa a formar rip-off, uma expressão usada para indicar trapaça, golpe, enganação. Um detalhe visual genial que entrega sem dizer uma única palavra que aqueles mecânicos não eram exatamente confiáveis. Bert, what the hell is this? Oh, I don't know. About $700, sir. E quando o assunto é de improviso, Jim Carrey simplesmente dominava o set. Aquela cena em que Stanley está sendo perseguido pelos gangsters e tira um preservativo molhado do bolso dizendo Sorry, wrong pocket. aquilo não estava no roteiro. O icônico também foi improvisado por Jim Carrey. E aquela cena em que o Máscara sopra um coração de fumaça e em seguida dispara uma flecha através dele, como se fosse um cupido completamente surtado, também foi ideia do próprio Jim Carrey. E é exatamente esse tipo de humor inesperado que ajudou a definir o tom caótico e imprevisível do personagem. A famosa metralhadora que o Máscara cria, que é uma M1928 Thompson, não surgiu do nada. Ela é uma das poucas referências diretas aos quadrinhos originais, onde essa arma aparecia com frequência sendo usada pelo personagem. E tem momentos em O Máscara que passam tão rápido que a gente nem percebe o quanto eles estão carregados de referências e truques dos bastidores. Por exemplo, quando o Máscara está cercado pela polícia e solta a frase
Where's a camcorder when you need one? Isso não é uma piada aleatória, é uma referência indireta ao caso de Rodney King, um dos primeiros episódios de violência policial amplamente registrados por cidadãos com câmeras domésticas. E nessa mesma cena tem um truque de produção bem engenhoso. Little to the left. That's it. Enquanto os policiais revistam as calças do Máscara, a parte de baixo da roupa foi cortada na altura dos joelhos. Assim, membros da equipe conseguiam passar objetos por baixo, criando aquele efeito maluco de itens surgindo sem parar. Tudo prático, tudo feito na criatividade. I have a permit for that. E na cena em que o Stanley acorda e encontra Milo lambendo sua orelha, tem um detalhe escondido na mesa de cabeceira. Um pote de manteiga de amendoim aberto com uma faca dentro. Era assim que a equipe fazia o cachorro agir exatamente como precisava. Simples, eficiente e impossível de resistir. E depois de engolir uma bomba e soltar fumaça, o Máscara manda a frase: That's a spicy meatball! Essa fala, na verdade, é uma referência direta a um comercial clássico dos anos 60 do Alka-Seltzer, que usava exatamente essa expressão. Mamma mia, that's a spicy meatball! Uma piada escondida que conecta o filme a uma cultura pop de décadas anteriores. E se você achava que o Máscara já era cheio de referências, essa parte aqui prova que o filme é praticamente um parque de diversões da cultura pop. Durante a briga no clube, por exemplo, o Máscara muda completamente o tom de voz e solta: You were good, kid, real good. But as long as I'm around, you'll always be second best, see? Essa fala é uma referência direta ao estilo e a uma frase clássica de Edward G. Robinson no filme The Cincinnati Kid. You're good, kid. But as long as I'm around, you're second best. E não para por aí. Quando Stanley, já como Máscara, grita: No, it wasn't me. It was the one-armed man. ele está fazendo uma paródia clara de O Fugitivo. No filme, o personagem de Harrison Ford insiste que o verdadeiro assassino de sua esposa era justamente um homem com um braço só. Aqui, a referência vira piada, rápida, absurda e perfeitamente encaixada no caos do personagem. E na cena do Cocobongo, tem mais homenagem. Olha aí. Tell Annie M to little yeller out. Tell Tawny Tim I won't be coming home this Christmas. Tell Scarlett I do give a damn. E claro, não poderia faltar mais uma referência clássica. Na cena do Cocobongo, quando o Máscara faz seu discurso de agradecimento e solta: You love me! You really love me! ele está parodiando o famoso discurso de Sally Field no Oscar de 1985, quando venceu por Places in the Heart. You like me right now. You like me. E na batalha final, tem mais homenagem. Sob o efeito da máscara, Stanley chega a imitar ninguém menos que Clint Eastwood, reproduzindo o famoso Do I feel lucky? Do ya? Punks? da franquia Dirty Harry. E olha que curioso, o próprio Jim Carrey participou do último filme da série, The Deadpool. Não confundir com Deadpool da Marvel, mas The Dead, espaço, Pool. Na icônica cena ao som de Rei Pachuco, a maior parte da dança foi realmente feita por Jim Carrey e Cameron Diaz. Os dublês só entraram nas partes mais complexas, geralmente quando a câmera mostrava os dois de cima. E tem um outro detalhe que se liga com essa cena. Quando Stanley abre a gaveta para pegar os ingressos, dá pra ver que eles são do show da Royal Crown Revue. Eu não sei se assim se pronuncia essa última palavra, desculpa. Justamente a banda que aparece depois tocando Rei Pachuco. Agora segura essa. O número musical Cuban Pete, que hoje é uma das cenas mais lembradas do filme, quase foi cortado. Os produtores simplesmente odiaram a sequência. Achavam ela longa demais, nada engraçada e que quebrava o ritmo do filme. Mas durante as exibições de teste, o público reagiu de forma completamente oposta. Adoraram tanto que não teve discussão. A cena ficou e acabou virando um dos momentos mais icônicos do longa. E como a maioria dos filmes, o Máscara também teve cenas deletadas. Algumas bem curiosas e até sombrias. Uma delas mostrava vikings enterrando a máscara logo na abertura do filme, sugerindo uma origem mais antiga e misteriosa para o objeto. Já a outra cena muito mais pesada acontecia após Peggy entregar Stanley para Dorian. Nela a personagem pede uma recompensa, mas acaba sendo jogada em uma prensa de jornal, com a manchete mostrando sua morte de forma brutal. Essa cena foi removida por dois motivos. Primeiro, porque o público considerou pesada demais nas sessões de teste. E segundo, porque os produtores ainda tinham planos de trazer a personagem de volta em uma possível sequência. E quanto mais a gente aprofunda a história por trás de O Máscara, mais fica claro que existe algo muito maior ali. Algo que vai além da comédia. Existe uma teoria interessante de que os quadrinhos originais podem ter sido influenciados por um episódio clássico da série Além da Imaginação. O episódio foi intitulado The Masks e foi exibido em 1964.
E a história é tão perturbadora quanto fascinante. Nela, um homem rico e à beira da morte, chamado Jason Foster, obriga sua própria família a usar máscaras grotescas durante uma celebração de Mardi Gras. Mas não é apenas uma brincadeira cruel, aquilo é uma condição para que eles recebam a herança. E quando chega a meia-noite, o verdadeiro horror se revela. Ao retirarem as máscaras, eles descobrem que seus rostos mudaram permanentemente, refletindo exatamente aquilo que eram por dentro. É uma história que explora temas profundos como identidade, ganância e a forma como as pessoas escondem quem realmente são por trás de máscaras sociais. Não à toa esse episódio é considerado um dos mais marcantes da série. E de certa forma, essa ideia ecoa diretamente em O Máscara. Porque no fundo, o filme também fala sobre a dualidade humana. Stanley Ipkiss é um homem reprimido, inseguro, um romântico sem sorte, que não consegue se impor diante do mundo. You know, Mrs. Penman? What? Nothing. Well, that's what you are, Ipkiss. A big nothing. Mas quando coloca a máscara, ele se transforma. Não em um monstro como nos quadrinhos, mas em uma versão amplificada de si mesmo, mais ousada, mais livre, mais caótica, um verdadeiro anti-herói brincalhão. Isso não acontece só com ele. Quando conhecemos Tina, ela parece ser apenas uma clássica femme fatale, uma pessoa manipuladora que poderia usar Stanley para os seus próprios interesses. Mas ao longo da história, ela revela algo muito mais humano, alguém que ainda acredita no bem e que acaba se apaixonando de verdade. Já Dorian começa como um criminoso comum, mas vai se tornando cada vez mais perigoso, mais violento, mais desesperado, especialmente quando entra em contato com o poder da máscara. E Peg, no início, ela parece uma jornalista íntegra, alguém do lado certo da história. Mas no momento decisivo, sua verdadeira face aparece. Alguém movida pela ambição e disposta a tudo por interesse próprio. E depois de tudo isso, talvez não seja surpresa que o Máscara tenha se tornado um verdadeiro fenômeno. O filme arrecadou impressionantes 351 milhões de dólares em bilheteria, contra um orçamento estimado entre 18 e 23 milhões. Um sucesso gigantesco que o colocou como o quarto filme mais lucrativo de 1994. O impacto foi tão grande que Jim Carrey acabou sendo indicado ao prêmio de melhor ator no Globo de Ouro em 1995, enquanto o filme também recebeu uma indicação ao Oscar de melhores efeitos visuais no mesmo ano. E o sucesso não parou por aí. Logo depois nasceu a série animada The Mask, que misturava elementos do filme com os quadrinhos originais. Quem assumiu a voz de Stanley Ipkiss foi Rob Paulsen, conhecido por dar vida ao Pink, do Pink Cérebro, e ao Rafael, das Tartarugas Ninjas. Mas talvez uma das histórias mais curiosas envolva uma continuação que nunca aconteceu. Muito antes de O Filho do Máscara, aquela bomba, existiram planos reais para o Máscara 2. Só que tudo foi cancelado quando Jim Carrey recusou retornar ao papel. E olha o nível da coisa. A revista Nintendo Power chegou a fazer um concurso onde o prêmio era uma participação no filme. Na última edição da revista, eles tiveram que pedir desculpas ao vencedor, porque o filme simplesmente nunca saiu do papel. I did it, you hear? And I'm glad. Glad, I tell ya! E o que seria essa sequência? A ideia era trazer Dorian de volta como vilão e explorar algo que já existia nos quadrinhos, a máscara sendo usada por uma mulher, um conceito que poderia ter levado a história para caminhos completamente novos, mas que acabou ficando apenas na imaginação. No fim das contas, o Máscara não é só um sucesso de bilheteria ou um clássico da comédia, é um daqueles raros filmes que atravessam gerações, que misturam improviso, criatividade e risco, e que quase por acaso se tornam inesquecíveis. E se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir. Se curtiu o vídeo, deixa um comentário e já aproveita para dar um like e se inscrever no canal. Esse apoio faz toda a diferença para o algoritmo do YouTube notar o meu conteúdo. E se quiser apoiar o canal diretamente, você também pode se tornar membro clicando no botão Seja Membro. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!